CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Professor Gonçalo, bom dia. Bem-vindo em mais um dia. Bom dia, Patrícia. Hoje a gente poderia falar sobre motivação para ter paciência, né? Que tem muita gente numa hora dessa esperando. Motivação para andar de bicicleta, né? Motivação para abrir o bolso para pagar a gasolina desse modelo. Mas não, a gente vai falar hoje de motivação para o servidor público, que interessa também a muita gente, né? Porque nosso estado tem um grande número de servidores públicos. Pois é, Patrícia. O Brasil, né? Em verdade tem, né? Um ouvinte de uma pessoa, o Moisés Lucena, me escreveu: sou servidor público há 31 anos e a cada dia tenho perdido a motivação para trabalhar. Vários são os motivos, professor, para isso ocorrer, como, por exemplo, o meu tempo de serviço, que já vão ser 31 anos, a falta de reajuste salarial e de reconhecimento do meu trabalho por meu gestor. Será que você poderia me dar algumas dicas para eu voltar a me motivar? Olá, meu caro Moisés Lucena, obrigado pela colaboração e por nos acompanhar nessa coluna Motivação CBN. Patrícia Rocha, o Moisés nos traz um tema por demais pertinente e que tenho certeza aflige vários servidores públicos pelo Brasil afora, em qualquer que seja a esfera, municipal, estadual ou federal. Vamos fazer inicialmente uma pequena análise sobre a situação que ele nos coloca. Há algo que não está se justificando nessa área de servidores públicos pelo Brasil, Patrícia, pois ser servidor é uma opção, ou seja, é a própria pessoa que opta, que escolhe em se tornar um servidor público, e por meio de concursos cada vez mais concorridos e difíceis. Eu sou de um tempo, Patrícia, que ao se prestar um concurso desse, contava-se quantas questões se acertava. Hoje, se conta quantas questões se erra. E se passarem de 2 questões erradas, o candidato não tem a mínima chance de ser chamado para uma das vagas. O mundo mudou. E aí vem o grande paradoxo do que o Moisés está vivendo. Para se tornar um servidor público, tem que se estudar demais. Não há feriados, não há fim de semana, não há baladas, não há férias, só estudo. E aí a gente pergunta, os candidatos têm feito tudo isso para se tornarem profissionais desmotivados? Não há lógica alguma nisso, meu caro Moisés. Não há como se admitir de ter que abrir mão de tanta coisa bacana e importante na vida para investir em falta de motivação no futuro. A reflexão colocada, Patrícia, vem exatamente para fazer os servidores públicos de nosso país, que agora nos ouvem, repensarem as suas escolhas e atitudes que estão sendo tomadas e, às vezes, que devem ser tomadas. Não se justifica, Moisés, um servidor público utilizar o tempo de serviço como um fator de desmotivação, pois quanto mais se vive, mais se aprende que é pelo que se faz que se é lembrado, Moisés. Se tornar negligente ou irresponsável por esse motivo não é ter profissionalismo algum. Moisés, se por um acaso o seu gestor não reconhece seu trabalho, 2 podem ser os motivos. O primeiro, ou você faz o que todo mundo faz, ou seja, da mesma forma que todos fazem, e por isso você não consegue surpreender o seu gestor, você não é um diferencial, ou ele não detém uma das principais técnicas e capacidades da liderança, qual seja, a de dar um feedback positivo. Na primeira situação, Moisés, você facilmente resolve. Basta se especializar em fazer os trabalhos que seus colegas detestam e fazê-los de forma diferenciada. Na segunda situação, aqui seu gestor não o reconhece, se você tem consciência que trabalha de forma referencial, o problema da falta de profissionalismo não é seu, Moisés, mas de seu gestor. Portanto, se for isso, não deixe que o comportamento dele macule o seu. Minha cara Patrícia Rocha, segundo Moisés, no seu e-mail, o salário baixo dele também está sendo um fator desmotivante na profissão. E eu digo a você, Moisés, o servidor público no Brasil que pensa em ficar rico com o salário que recebe, ou é louco, ou é ladrão. Todos aqueles que estudam para esses dificílimos concursos públicos já sabem o quanto vai ser o salário, que este não acompanha o da empresa privada, que os reajustes demoram e por aí vai. Outro dia desses, Patrícia, eu proferi uma palestra em Brasília para um público de novos servidores públicos da Previdência Social. E perguntei a alguém da plateia por que é que ele tinha optado em ser servidor público. E ele me respondeu com apenas 19 anos de idade, Patrícia, pasme. Dizia ele, professor, fiz esse concurso mesmo sabendo de todas as dificuldades que passa o servidor público no Brasil para garantir a minha aposentadoria. Meu Deus, fiquei aqui imaginando, Patrícia, como é que alguém com apenas 19 anos de idade consegue decidir no início de sua vida profissional querer garantir, com as dificuldades que ele mesmo elencou, uma aposentadoria que nem sabe se alcançará. Então, meus caros servidores públicos que ora nos ouvem, aí vão as dicas. A primeira, a profissão de servidor público é uma das mais incríveis que existe, pois servidor vem de servir, e servir vem de Jesus Cristo. Não se permitam, meus caros servidores públicos, confundir o direito da estabilidade funcional previsto na Constituição Federal com o direito de ser negligente.
tenham certeza. Há pessoas em sua própria família que desejariam trabalhar onde vocês trabalham. Estarem agora em seu lugar. Parem de ser infelizes pelo que não têm, não são e por aonde ainda não chegaram. E finalmente, meu caro Moisés, não deem motivos a ninguém para não elogiar o que você faz e quem você é. Professor, obrigada pela motivação do dia. Muita gente, inclusive, precisando de motivação para trabalhar num dia como hoje, né? Como o senhor pode imaginar. Sem dúvida, Patrícia, sem dúvida. Mas é importante que cheguem, que cumpram o expediente com afinco, do jeito que tem que ser. Né? E se for um caminhoneiro, se for um motorista, que faça a missão que acha que ele compete num dia como hoje também. E eu acho que o mais bonito de tudo, Patrícia, eu acho que existe um papel de civilidade, de civilismo nesse instante do Brasil. Nós estamos exercendo aquele velho direito da moral e cívica, né? Aquela coisa, daquela matéria que tínhamos, isso deixou de fazer parte da gente. Obrigada, viu, professor? Até semana que vem. Se Deus quiser. E Patrícia. aguardo. Até Se Deus lá. quiser. Tchau.